Glória a Deus, Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. Sim, Senhor, queremos o Teu governo, que o Senhor venha reinar, Senhor, no nosso meio. Querido Senhor, bendito seja o Teu nome, Senhor. Hoje para todos sempre, Senhor, bendito seja o Teu nome. Queremos a Tua bênção, queremos nos alegrar no Senhor e desfrutar do Senhor como nossa justiça. O Senhor é a nossa paz. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Damos graças pela Tua obra, Senhor, pela redenção, Senhor, pelo trabalhar do Senhor em favor de cada um de nós. Senhor, hoje podemos chegar com confiança junto ao trono da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 8. Estamos aqui diante da mesa do Senhor, deste memorial. Nós lembrarmos do Senhor, anunciarmos a sua morte, até que Ele venha. Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, aqui o Senhor nos diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguiste-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. E Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, são dois textos iguais, mas tem algumas diferenças aqui. No primeiro, de Mateus, o Senhor fala apenas para deixar os mortos sepultar os seus mortos. Mas agora aqui, em Lucas, ele diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aqui ele fala de trabalho. E aqui também em Lucas ele fala: vai, prega o reino de Deus. Então nós somos chamados a pregar o reino. Nós somos chamados a servir ao Senhor. E esse chamado, então, ele tem um preço. O Senhor declara aqui o preço, que nós temos que deixar. Deixa os mortos, Deixa quem? Os familiares, os parentes, deixa tudo para seguir ao Senhor. Mas o interessante nos dois textos é que o Senhor Jesus fala assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em todo o tempo do Senhor Jesus, aqui, o que ele fazia? O Senhor pregava o reino.
O Senhor em todo o tempo ele estava anunciando o reino. Ele estava falando do seu reino, da sua obra. E aqui também ele diz, da mesma forma, prega o evangelho. E aqui ele diz, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então o Senhor Jesus é aquele que tinha uma firme resolução. O Senhor não olhou para trás. O Senhor olhou para aquele propósito pelo qual ele foi chamado. Então aqui nessa terra, irmãos, o Senhor não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Senhor, o seu trabalho, em todo o tempo, aonde que ele vai descansar? Aonde que ele vai reclinar a cabeça? Mas até quando nós lemos lá no Salmo 110, vamos ler lá o Salmo 110. No Salmo 110, um salmo messiânico. E esse salmo, então, ele vai nos dizer assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então houve um chamado. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos. E outra coisa diz aqui, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então hoje nós temos um sumo sacerdote, um sacerdote eterno, imutável, que vive hoje para interceder por nós. Então aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, o que ele fez? Ele olhou firmemente para o propósito do Pai e ele foi até a cruz. Então, ou seja, o chamado do Pai, assenta-te à minha direita. Mas como é que ele vai sentar à minha direita? Então, João 19, nós vemos ali o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, a conclusão da sua obra. E quando nós lemos em João 10, 18, lá fala uma coisa interessante também. O Senhor Jesus diz, eu dou a minha vida, né, espontaneamente. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha vida. E aqui então em João 19, no versículo 30, ele diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, segundo alguns irmãos, quando a pessoa era crucificada, ela era asfixiada, então ela inclinava a cabeça. Mas morria, então inclinava. Mas aqui não. O Senhor Jesus, primeiro, ele inclina a sua cabeça. Então, aonde o Senhor podia reclinar a sua cabeça? Só na cruz. A cruz é o lugar onde o Senhor cumpre a vontade do Pai. E na cruz, por causa da obra da cruz, hoje nós temos uma mesa de paz. Por causa do que o Senhor Jesus fez por nós, nós podemos participar dessa mesa, uma mesa de paz. Uma mesa de justiça. Ele é a nossa justiça. Por causa da obra da cruz, por causa do
trabalho do Senhor Jesus, que não olhou para trás, mas olhou firmemente para a vontade do Pai, o propósito do Pai, e ele então agora, na cruz, é o único lugar que ele poderia reclinar a cabeça. Então, por causa do seu trabalho, da obra da cruz, do trabalho dele em nosso favor, o Senhor venceu os seus inimigos. Então, assenta-te aqui até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. E aqui nós vemos que na cruz nós temos a vitória do Senhor sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o nosso ego, sobre a nossa carne. O Senhor triunfou, o Senhor nos deu vitória e hoje estamos em Cristo e Ele é a nossa justiça. Por causa da obra dele, então hoje nós podemos chegar com confiança. Podemos ir ao trono da graça e hoje então, ele reclinando o espírito, ele rendeu o espírito, inclinou a cabeça e rendeu o espírito, então foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou e depois ele subiu aos céus e está assentado à destra. E aí então João tem aquela visão, Apocalipse 5, quem é digno de abrir o livro? Então ele vê aquele que havia acabado de morrer. Não chores, João, não chores, porque ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então a vitória do Senhor, então agora ele pode assentar e ser para nós um sumo sacerdote eterno, que vive para interceder por nós, aquele que compadece de nós, das nossas fraquezas. Então, irmãos, a mesa ela é do Senhor. Então essa mesa é mesa de paz. É a mesa que o Senhor estabeleceu para nós. Eles falaram lá no Salmo 78, pode-nos o Senhor preparar uma mesa no deserto? Mas aí Davi vem no Salmo 23 e diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então o Senhor Jesus, nos deu essa mesa. E nós podemos participar dessa mesa. Uma mesa de paz, uma mesa de tranquilidade, que nós podemos chegar com confiança junto ao Senhor. Então, irmãos, você que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, não olhe para trás. Você que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, prega o Evangelho. Prega o reino. Anuncia a Cristo. Então você que hoje, que está aqui, que já entregou sua vida a Cristo, sirva Ele. Não olhe para trás. Não olhe para esse mundo. O mundo já foi crucificado. O mundo está perdido. Já está condenado. Mas olha para Jesus. Firma o seu olhar em Jesus. Conheça mais de Jesus. Não pense, eu já conheço Jesus. Não. Cada dia nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Tantas tribulações, tantas lutas que às vezes nós passamos, o diabo vem, o irmão orou ali, o diabo ele mente. E às vezes nós damos crédito à mentira do diabo. Irmãos, nós temos a Cristo, então se temos a Cristo, temos tudo que pertence a Cristo. Então nós podemos dizer, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro com Cristo. Irmãos, nós somos dele. Então podemos participar dessa mesa, porque somos filhos. Então cabe a nós darmos graças ao nosso Senhor. É bem dizer o nosso Senhor, porque ele reclinou a cabeça, ele rendeu o espírito e ele disse, está consumado. Então ele completou, ele cumpriu a vontade do nosso Pai. Por isso ele está assentado à destra e intercede por nós. Louvado seja Deus. Pai, damos graças porque nós temos em Ti a nossa vitória, Senhor. Somos pecadores, mas nós temos o sangue do Cordeiro. Senhor, nós temos um advogado, nós temos um juiz, Senhor, nós temos um sumo sacerdote. Senhor, nós temos o Senhor, que é a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa santificação,
a nossa redenção. Pai, damos graças por esta mesa, damos graças pelo pão e pelo cálice, damos graças pela morte de Jesus, que por ela, Senhor, hoje nós temos paz. Damos graças ao Senhor por essa tão grande salvação. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Senhor Jesus, damos graças pelo teu amor e nada, como nós cantamos aqui, nos separará do teu amor. Pai, louvado seja o teu nome. Receba a nossa gratidão, Senhor. Agradecemos pelo pão, agradecemos pelo cálice. Ó Senhor, por essa aliança que o Senhor fez. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.